Fala galerinha, mais ou menos, tudo belezeira com vocês? Mais um vídeo pro canal? Não tem esse canal. O vídeo de hoje é aquela velha história, se não faz sentido, discorde comigo, não tem nada demais, apenas a minha opinião de bosta. Embora no vídeo de hoje não é exatamente opinião. Começando o vídeo, só falar um detalhe rapidinho, não tem nada a ver com o assunto do vídeo. Eu tô usando um manto sagrado pra comemorar que o Flamengo tá jogando muito, tá parecendo um time da Europa, tá igual uma máquina. Vi o jogo agora contra o Barcelona de Guayaquil, do Equador, pela Libertadores, segunda rodada da Libertadores. Flamengo só ficou com 80% de posse de bola, meteu 3-0, e isso porque jogou mal, cometeu erro pra caralho. Mas enfim, não vem ao caso, como eu disse, só um comentário rápido. O vídeo de hoje não é exatamente opinião, o vídeo de hoje é uma viagem. Então assim, se você que por acaso tá assistindo esse vídeo, assim, já avisa de cara que é conteúdo inútil, é bobeira, é futilidade, é viagem. E a viagem que é sobre a história da humanidade, digamos assim. Não é exatamente a história da humanidade, mas algumas coisas que eu tava pensando sobre a história da humanidade. Que, tipo, é o quê? A evolução, por exemplo. É claro que é inegável que nós, seres humanos, evoluímos muito tecnologicamente, cientificamente, todas as áreas da ciência, todos os campos de estudo da ciência, de todas as ciências humanas e tal. E aspectos sociais, até evoluímos muito e tal. Porém, em corpo físico, estamos desevoluindo. Eu não sei nem se existe essa palavra, mas se não existe, como eu acabei de falar, passei a inventar, criei uma nova palavra. O desevoluindo, que é igual, por exemplo, você pode economizar o dinheiro ou você pode deseconomizar gastando pra caralho. Então, assim, o des, né, é uma preposição, não sei se é exatamente o nome, preposição, que a gente usa para falar o que está acontecendo no oposto daquilo que a gente quer falar. No caso da evolução. Por que eu acho que o ser humano está desevoluindo, fazendo o caminho contrário da evolução em questão do corpo físico? Bom, eu sou formado em educação física, sou bacharel em educação física e tenho uma certa propriedade para poder falar sobre isso. E agora, assim, quais argumentos que eu penso que me fizeram ter esse pensamento, aliás? Vamos analisar como que era na época dos neandertais, dos homens das cavernas, e um pouco até depois dos homens das cavernas, antes ainda de começarem os primeiros reinados e impérios, quando ainda estavam começando as primeiras tribos a serem formadas. E tribo não quer dizer tribo só de índio, tribo de nômades que deixaram de ser nômades, desnomadizaram-se, digamos assim, e resolveram começar a viver em uma sociedade e tal, em pequenos grupos. Foram se organizando em pequenos grupos, formando as primeiras tribos, os primeiros vilarejos, as primeiras cidades e tal. Mas o que rola? Na época das cavernas, lá na época das primeiras tribos, o que rolava? O ser humano tinha que caçar o próprio alimento. Se o ser humano não caçasse alimento, não tinha o que ele comer, porque ele não vivia comendo mato igual os outros animais. E não existiam supermercados, não existia disque entrega, iFood, nada dessas paradas. Até porque não existia nada, só tinha floresta, o ser humano e os outros animais. Não tinha mais nada. O ser humano paria, sei lá como, assim, não tinha parteira, não tinha porra nenhuma. Porque ela vivia tudo no meio do mato. E o que acontecia? O ser humano tinha que correr, tinha que pular, tinha que saber se ocultar na selva, saber onde pisar, porque ele, além de caçar, ele também era caçado. Leões, tigres, etc e tal. Urso, tudo, os bichos maiores, os animais maiores que caçavam, que são carnívoros também, caçavam o ser humano. E o que rola? Eles viviam num crossfit 24 horas, eles só viviam por isso, só faziam isso. Eles caçavam tudo, retiravam tudo que eles podiam da natureza para poder comer e beber, até acabar naquele local onde eles estavam, e daí eles iam para outro local. E não tinha hora, não tinha compromisso, não tinha porra nenhuma. Só sobreviver, comer, beber, sobreviver, caçar, e essas paradas todas. E o que rolava? Eles tinham que chegar na presa de uma forma que a presa não os visse chegando. Porque eles só tinham lanças, ainda mal estavam criando o arco e flecha, antes de criarem o arco e flecha. Então, assim, era só combate corpo a corpo, não tinha nenhum tipo de arma que eles pudessem usar a uma média ou longa distância para poder atacar a sua presa. Tinham que criar as armadilhas para a presa cair na armadilha, e combate corpo a corpo ali e tal. E, ou seja, o corpo era todo musculoso, era musculação o dia inteiro, só isso, mais nada. E todo o desenvolvimento dessas habilidades todas, né, de poder correr,
poder pular, saber subir numa árvore rapidamente para fugir do predador, saber se ocultar no meio da selva. Isso daí desenvolveu pra caramba a parte física. E olha como que a parte física nossa é hoje. A maioria praticamente sedentário, 100% sedentarismo. Dos que frequentam a academia, não sei exatamente se falando em população, do 100% da população, não sei quantos por cento frequentam a academia. Mais de 100% dos que frequentam a academia, apenas 2% treinam de maneira correta. Apenas 2% realmente se dedicam ao treino. Muitos vão ali só porque o médico mandaram, já estão fodidos de saúde, e aí o médico mandou fazer uma atividade para se o corpo começa a reagir, a melhorar um pouco mais. A maioria vai porque é modinha, porque tem que ir e tal. Tem os que são atletas e tal. Mas assim, a grande maioria só treina errado. Então, a grande maioria da população que nem treina, que é sedentária, está totalmente desevoluída, tendo um caminho contrário da evolução em relação ao porte físico do pessoal dos Homens das Cavernas e tal. E eu estava pensando sobre isso e também pensei numa outra coisa um pouco mais filosófica ainda, um pouco mais viagem, assim, sobre a história, que eu, imagino o seguinte: lá em 1500, quando os portugueses chegaram aqui no Brasil com as suas caravelas, seus barcos e tal, a tecnologia de Portugal era tão grande, e era só um reinado, não era nem um país ainda, era um reinado que estava em guerra com o reinado da Espanha, com o reinado de outros países ali, que não eram países, eram reinados, que foi quando dissolveu o final do Império Romano, né? Se dissolveu, espalharam-se vários reinados pela Europa, e cada um ali foi lutando para ter o seu pedaço de terra, para ter os limites das suas fronteiras, para determinar quem que era rei de quem, até onde o reinado de quem, etc e tal. E Portugal estava nessa guerra, estava nessa guerra dos reinados, com a Espanha e outros reinados, e desenvolveu um navio, um barco, que aí o pessoal fala caravela e tal, mas um barco, um navio, seja lá com o nome que você quiser usar, que conseguiu sair da Europa e atravessar o Oceano Atlântico. Ou seja, a tecnologia que eles tinham por meio de transporte, digamos assim, passar pelo meio de transporte fluvial, para conseguir atravessar o Oceano Atlântico, lá na época, em 1500. Enquanto isso, aqui no Brasil só tinha os índios. A maior evolução que existia era uma tribo. Então, assim, a tribo que é o quê? Os índios morando naquelas ocas, né, feitas de palha e tal, sem roupa nenhuma, costume e tal. E quando eles chegaram aqui, os portugueses impuseram, que obrigaram os índios a se converterem à cultura deles. Cultura de acreditar na religião deles, cultura de usar roupa, cultura de linguagem, cultura de civilização, de construir a cidade, etc e tal, de quem que era rico, de quem que era pobre, né? Toda aquela cultura que existia lá na época de 1500 em Portugal, eles forçaram os índios a aderirem àquela cultura. Ou então eram mortos, presos e mortos, torturados, etc e tal. E aí você imagina o seguinte: na noite anterior ao dia que os portugueses atracaram os navios aqui no litoral brasileiro, imagina uma tribo, e nessa tribo a galera lá, os adolescentes da tribo, rebeldes, digamos assim, resolveram fazer uma fogueira, resolveram fazer alguma coisa qualquer, e aí, que era contra a cultura dos índios, que os mais velhos falavam que não podia. Por exemplo, um exemplo, vamos acender uma fogueira, a hora que a lua tiver exatamente no meio do céu, exatamente na reta, em cima assim da reta do centro da tribo. E aí aos poucos, por algum motivo qualquer lá da crença dos índios antigos, né, dos índios mais velhos, isso daí não poderia ser feito. E os jovens resolveram quebrar essa regra, quebrar esse conceito, não ligar para essa história que os mais velhos contavam, e resolveram fazer lá a fogueira bem no dia que a lua estava lá, gigante, bem na reta do meio da tribo, lá no céu, no reto do meio da tribo. Não sei se consegui entender, se consegui explicar direito. Mas aí eles acenderam tal, no dia seguinte os portugueses chegaram. O que aconteceu? Esses índios começaram a falar: é verdade, não pode fazer isso, porque se fazer aquilo vamos ser condenados. E aí, quer dizer, vão achar que os portugueses foram enviados por Deus, foram enviados
por um ser superior para castigar eles, porque eles fizeram uma coisa que não podia fazer segundo a cultura deles, eles quebraram a cultura deles e tal. E aí Deus mandou aqueles para... Olha como que o pensamento seria, né? Isso daí seria perpetuado gerações pós geração. Os filhos dos 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 índios. E eu sempre cresci acreditando nessa história. Que não pode fazer fogueira quando a lua está exatamente na reta da tribo, exatamente no meio do céu, na reta da tribo. Ou qualquer outra coisa, citando apenas uma metáfora, apenas uma história, um exemplo para poder explicar, né? Mas imagina qualquer coisa, qualquer conceito, qualquer regra, qualquer lei que os índios mais velhos tenham criado, por qualquer motivo que seja, e aí os mais velhos quebraram, não respeitaram, não obedeceram, os mais novos, aliás, quebraram essa regra, essa lei, etc e tal, não obedeceram, não acreditaram na história, e aí no dia seguinte os portugueses chegam e eles consideram como castigo, como sendo enviados por Deus para punir eles, etc e tal, porque os portugueses dominaram, chegaram dominando tudo, né, tomando conta de tudo, passaram a dizer que o pedaço de terra era deles, etc e tal, e a cultura deles foi imposta e tudo mais. Então, tipo, quantas histórias os seus pais, os seus avós acreditavam, quantas mitologias, quantas coisas eles cresceram ouvindo e passaram para você, e receberam dos pais deles, dos avós deles, dos bisavós deles, etc e tal, que são apenas crenças em histórias antigas, crenças mitológicas, crenças sem fundamento científico nenhum. Quantas mentiras você acredita? E quantas besteiras você ainda acredita? Apesar de estarmos hoje em dia na época da tecnologia, da comunicação, na era digital, etc e tal, conhecimento ser uma parada que é liberado, pois antigamente conhecimento era uma coisa só para elite, só para quem mandava na população em geral. Hoje em dia também é, mas tem muito conhecimento oculto. Ainda hoje em dia ainda existem arquivos ocultos em certas organizações que, entre aspas, comandam o mundo, dominam o mundo, movimentam as maiores fortunas do planeta e impõem a sua história ainda, e a galera ainda acredita. Então, eu quis deixar esse vídeo aí, já ficou um pouco maior do que eu queria, mas vou encerrar ele aqui. Paz pra todos, fui!